Então, nós convidamos o Dr. Fábio Faleiro, que vai nos falar sobre o melhoramento genético visando a resistência a pragas e doenças. Obrigado novamente pela oportunidade, boa tarde, né? Eu acho que vai ser uma palestra mais rápida, porque boa parte dos assuntos já foram abordados, né? Então a comissão pediu para eu falar um pouquinho do melhoramento genético visando resistência a pragas e doenças. Então, agradecer aqui o Dr. Newton, a Casey e o Zé Ricardo pela ajuda na produção do documento e alguma troca de ideias para a elaboração aqui da apresentação. Vou falar um pouquinho, na verdade, passar muito rápido na questão de praga e doença, seu controle, que já foi bastante abordado, falar um pouquinho da diversidade das passifloras, envolvendo o seu melhoramento genético, o seu uso no melhoramento, o pré-melhoramento, falar um pouquinho o que seria esse pré-melhoramento, o melhoramento genético convencional e o uso da biotecnologia, da engenharia genética, questão de transgênico, vou comentar rapidamente, exemplo de cultivares desenvolvidos visando resistência, a questão do pós-melhoramento e a importância da tecnologia para os produtores. Então, que a importância do maracujá é redundante falar da importância para a geração de emprego e renda, alternativa para cultivo na cidade e no campo, vários tipos de produtores, vários sistemas de produção. Hoje o maracujá é produzido em todas as regiões do Brasil, com as suas particularidades. Realmente o Brasil é um país continental. Então não existe um pacote tecnológico ou uma recomendação geral, né? Cada região vai ter a sua particularidade. E aqui em Santa Catarina não é diferente, né? Esse é o livrinho que a gente vai atualizar em termos de demanda para pesquisa, mas com certeza recursos genéticos, melhoramento e resistência à doença, isso aí são demandas que a gente vai estar sempre com elas, né? No desenvolvimento dos materiais. Aqui são os objetivos de programas de melhoramento genético. O produtor quer uma planta com alta produtividade, com qualidade física e química de fruto, que tenha vigor e longevidade, adaptabilidade, se possível, produção na entre-safra ou na época que tem melhores preços no mercado. Hoje, uma menor dependência da polinização manual, considerando a redução de mão de obra, é importante também. Mas a resistência e a tolerância à praga e doença, eu vou dizer que vai ser sempre um objetivo importante de qualquer programa de melhoramento. As principais pragas e doenças não vou passar, mas aí as viroses, bacteriosas, já foi bastante abordado, né? Questão de pragas também, o doutor Adalto apresentou com bastante propriedade todas as pragas que atacam o maracujazeiro. O doutor Peru, que também apresentou com muita propriedade a questão do controle, né? Sempre visando o quê? Associação de métodos de controle. Não tem como fugir disso aí, né? Então, o controle cultural, o controle biológico, tentando preservar os inimigos naturais, usar produtos registrados, né? O controle genético, com certeza, foi comentado também, que é o mais fácil adoção, econômico, eficiente e ambientalmente correto. Então, a resistência à doença vai ser sempre importante, a gente tem que avançar nisso. E o controle químico como uma última opção, mas, logicamente, que em determinadas situações não tem como fugir dele, e como o doutor Peru colocou, hoje o cenário atual é que realmente ele está sendo muito importante para a cultura. Em termos de diversidade genética de passifloras, né, então, a gente tem mais de 500 espécies, 200 a gente encontra no Brasil, 110 a gente só encontra no Brasil. Então, o maracujá é uma espécie essencialmente brasileira. 70 dão frutos comestíveis e 50 tem potencial comercial. Então, esse aqui é um banco de germoplasma que a gente tem na Embrapa, né? Com várias espécies, aproximadamente 100 espécies e 200 acessos que a gente utiliza, então, no melhoramento genético. E eu queria abordar um pouquinho esse uso dessas espécies no melhoramento genético. Então, aqui a gente tem uma espaldeira de Passiflora cetácea e uma espaldeira de Passiflora edulis. Aqui, atacado por diversas doenças e pragas, né? Aqui com destaque para a virose, e aqui a cetácea praticamente ignorando as doenças e as pragas. Então, e é um material que a gente consegue cruzar, tem compatibilidade genética com o Passiflora edulis. Outra espécie que a gente está trabalhando, o Dr. Newton comentou hoje de manhã, né? Reduzir o tamanho do androginóforo para permitir a polinização por insetos pequenos. A abelha que hoje, a apis, né? Que seria uma praga, de repente já pode virar um polinizador. Considerando também que muitas espécies são autocompatíveis e muitas a gente consegue cruzar também com edulis. Então, muita perspectiva para a gente avançar, então, em utilizar essas espécies silvestres. Muitas espécies silvestres também são
insensíveis a fotoperíodo, então a gente teria possibilidade de produção na entre-safra e nas épocas de produção com melhor preço de mercado, utilizando as espécies silvestres na base de cruzamentos. Aqui é uma espécie típica aqui da região sul, né? Acho que todo mundo conhece a Passiflora cerulea, né? Tem essa polpa vermelha, então uma espécie também para melhorar a qualidade química dessa polpa, né? Que a gente está utilizando no melhoramento também, cruzando essa espécie com o Passiflora edulis. Pensando em resistência à doença, o primeiro passo é o quê? Identificar fontes de resistência. Esse aqui é um capítulo, esse livro foi produzido na 4ª reunião técnica, né? É o capítulo que o Dr. Newton escreveu, e aqui tem várias doenças e várias espécies e híbridos silvestres com resistência a várias doenças. Mas ele colocou aqui, ó, acesso. É muito comum na literatura a gente ver assim, Passiflora nítida resistência à fusariose. Mas qual genótipo, qual acesso? Né? Então, essa questão é muito importante. Nós não podemos generalizar o comportamento da espécie, e nem considerando a variabilidade do patógeno também. Então, é importante sempre se referenciar ao acesso daquela espécie que tem aquele comportamento, né? Que você não pode, então, generalizar a resistência daquela espécie a alguma doença. Como que se faz essa identificação de fontes de resistência? Existem metodologias de inoculação artificial. Aqui nesse livro a gente tem várias dessas metodologias, né? Então aqui, por exemplo, uma metodologia de inoculação artificial de virose, aqui de fusariose, mas eu trouxe esse slide para mostrar o seguinte: para a identificação de fontes de resistência é importante considerar a variabilidade do patógeno. Então, o Dr. Pereira colocou, o material que é resistente lá para o cerrado pode ser com boa chance de, aqui na região sul, não ser resistente, ou não ser tolerante, devido à variabilidade do patógeno que tem na região, né? E das condições ambientais também, onde essa planta vai ser submetida. Então, existem várias metodologias de inoculação artificial para bacteriose, para virose, para antracnose, verrugose, fusariose. Fusariose a gente sofre um pouco mais difícil de ter precisão e acurácia, porque não adianta nada você realizar metodologia artificial e ela não representar o que acontece no campo. Então, a gente tem que ter precisão e acurácia nessas metodologias de inoculação. Bom, vamos supor que a gente identifique a fonte de resistência, algum acesso de alguma espécie que a gente vai poder utilizar. Aí vem a questão do pré-melhoramento, que é transferir essa resistência de materiais silvestres para o material comercial. E isso a gente faz por meio do pré-melhoramento ou do cruzamento controlado. Eu falei para vocês que muitas espécies têm compatibilidade com o Passiflora edulis. E, logicamente, isso envolve um estudo básico para germinação de grão de pólen, para estudo de biologia floral e crescimento de tubo polínico, testes de cruzabilidade dessas espécies silvestres com material comercial e avanço de gerações. Você obtém um híbrido F1 que não tem valor comercial, mas tem a resistência que você está procurando. Então, o que você tem que fazer? Recuperar as características agronômicas, mantendo o gene de resistência à doença ou a uma praga. Então, aqui só ilustrando, né, um cruzamento. Olha só como é que é o F1, de um cruzamento de Passiflora edulis com Passiflora cetácea. Isso aqui não tem valor comercial. Então, tem que ir recuperando através de gerações de retrocruzamento para recuperar as características agronômicas, mantendo o gene de resistência. Aqui são alguns exemplos de híbridos que a gente tem no programa hoje de melhoramento. Então, a gente tem alguns híbridos para porta-enxerto, híbridos para questão ornamental e funcional, alguns híbridos, por exemplo, de Passiflora edulis com Passiflora cerulea, em gerações RC3, RC4, RC5, né? Gerações de retrocruzamento, visando, então, a resistência à bacteriose e a coloração da polpa mais avermelhada, isso no caso do cerulea. Com cetácea também a gente tem gerações de RC4, RC5, RC6 de retrocruzamento, visando a resistência à bacteriose e virose. A gente basicamente envolve, então, essas espécies silvestres na base de cruzamentos. Mas o processo, a gente não tem conseguido a imunidade através do processo de recuperação por retrocruzamento. A gente melhora o nível de resistência, mas a gente não consegue essa imunidade pelo fato de ser, a maioria das vezes, resistências quantitativas, né? São vários genes, então a gente vai perdendo alguns genes ao longo dessa recuperação. E tem alguns também híbridos ou trihíbridos envolvendo diferentes espécies silvestres, visando a resistência múltipla à doença. Então, esses vários híbridos, além da questão da recuperação,
eles podem ser matrizes para programas de melhoramento, e a intenção é o quê? Melhorar a genética do maracujá no Brasil, né? Então, fatalmente, esses materiais podem ser genitores para outros programas, e a nossa intenção é compartilhar essa experiência com outros programas também. Com relação ao melhoramento genético convencional, o milho, por exemplo, só para ilustrar, né, ele saiu do teossinte e chegou ao milho através de uma evolução em um milênio. O maracujá, o que se conseguiu em termos de melhoramento é nos últimos 40, 50 anos. Então, o trabalho de domesticação, de melhoramento do maracujá, ele é recente, né, considerando outras culturas. Aqui são alguns acessos originais, né, de maracujá. Através do processo de melhoramento, a gente tem, então, esses maracujás hoje melhorados, né? Aqui, algumas instituições que trabalham com melhoramento ou que desenvolvem trabalhos envolvendo resistência a doenças, gerando estudos básicos. Então, são várias instituições, e o desafio é agregar as informações, né? É fazer as parcerias para a gente também não desperdiçar dinheiro público. São todas pessoas pesquisando, às vezes com o mesmo objetivo, mas é importante que todos falem a mesma língua, né? Ou trabalhem numa mesma direção. E isso é o desafio que a gente, como um evento como esse, a gente busca, né? Essas parcerias para a gente poder avançar. Aqui, só para ilustrar o processo de melhoramento, né? Você vai avançando as gerações, faz avaliação de resistência a diferentes doenças, e, por último, você avança em termos de desempenho agronômico. Aqui é um Passiflora maliformes, só ilustrando aqui o material original. Após 3, 4 ciclos de seleção e recombinação, a gente pode multiplicar por 4, né, o tamanho do fruto, o rendimento, a questão agronômica, e sempre que possível agregando resistência ou tolerância à praga e doença. Os métodos de melhoramento, considerando que é uma planta alógama e autoincompatível, então, em vários métodos que podem ser utilizados: seleção massal, seleção recorrente, clonal, retrocruzamentos, para obter cultivares que podem ser compostos, variedades e híbridos, né? Então, todos esses aí são viáveis pela tecnologia, pela genética envolvendo o melhoramento, né? Uso de ferramentas da biotecnologia moderna. Então, a gente tem a questão da cultura de tecidos para obtenção de poliploides, algumas experiências de sucesso, né? A questão da engenharia genética. Então, a gente já tem eventos para resistência à virose e bacteriose. Virose, o grupo da Universidade Federal de Viçosa; bacteriose, o grupo da Exalc. Então, já tem algumas experiências com relação a isso. Marcadores moleculares do DNA, vários grupos utilizam como ferramenta, né? Não tem como substituir o melhoramento genético convencional. Esse vai sempre existir, e esse é que a gente vai conseguir avançar. Mas existem ferramentas da biotecnologia que devem ser dominadas, porque o Brasil hoje é referência mundial em termos de pesquisa em maracujá, né? E agricultura tropical de um modo geral. Especificamente maracujá, porque é uma espécie brasileira. Então, tudo que é feito no mundo hoje com qualidade envolve os pesquisadores brasileiros, né? Um pouquinho da cultura de tecidos na micropropagação em larga escala, obtenção de poliploides, limpeza clonal, né? Quando a gente pensa em matrizes para produção de compostos, de variedades ou híbridos, a gente tem que manter essas matrizes. Então, a questão da virose em matrizes também é importante, é grave, nós temos que fazer esse trabalho de limpeza, né? Resgate de embrião, embriogênese somática, pensando na engenharia genética. A engenharia genética, vários métodos, mas basicamente fazer a transformação usando bactéria ou usando biobalística. A gente já domina isso no Brasil, isso não é novidade, né? A gente já tem capacidade para avançar em termos de obtenção de plantas transgênicas, e em determinada situação pode ser a solução. Não estou dizendo que vai ser ou que é, mas a gente tem que dominar a ciência para poder, numa hora de um sufoco, chegar numa solução tecnológica que seja útil para o produtor. Questão de marcadores, em várias etapas do programa pode ser utilizado, né, como ferramenta auxiliar. Então, melhoramento molecular, isso aí é balela. Na verdade, é uma ferramenta para auxiliar o melhoramento genético. Existem alguns avanços, né, com relação a inovações tecnológicas, por exemplo, sequenciamento de alto desempenho, não vou entrar em detalhe, né? Mas a genotipagem em chips de DNA, isso tudo não é ficção científica, isso está acontecendo para várias culturas, e para o maracujá também a gente tem que avançar para conhecer bem essa questão. A questão de seleção genômica ampla para tolerância à bacteriose, à antracnose, à virose, tem avançado em algumas culturas, e vai avançar também com relação ao maracujá.
Nos próximos 2, 3 anos, a gente já vai ter um projeto genoma de maracujá completo. A gente vai conhecer o DNA do maracujá para poder avançar em termos de novas ferramentas, né? Quero comentar rapidamente alguns exemplos, né, de cultivares, considerando o uso diversificado do maracujá. Então, tem algumas cultivares, gigante amarelo, sol do cerrado, rubi do cerrado. Eu acho que foi bem colocado aqui pelo Peru, que quer dizer, é um material que foi lançado previamente para o cerrado e tem que se fazer o trabalho de validação tecnológica em outras regiões, né, para você poder estender a recomendação. Em algumas regiões vai bem, outras tem outros materiais melhores, e com certeza esse trabalho que a IPAGRE faz é brilhante, né, de fazer uma seleção de material mais adaptado para a região. Então, a gente tem que tirar o chapéu para esse trabalho que tem sido feito com grande propriedade pela IPAGRE, né. A questão do maracujazeiro ornamental, tem várias cultivares também, eu já mostrei, né, essa questão do uso das diferentes cores de flores, né, o pérola do cerrado eu comentei também, e com relação à praga e doença, realmente é uma novidade, é um achado esse material. Tem viabilizado, né, eu mostrei de manhã, cultivo em assentamento de reforma agrária, principalmente porque o nível de resistência à praga e doença ele é muito superior a todas as outras espécies de maracujá que a gente conhece e que cultiva no Brasil. O sertão forte também eu comentei, né, com relação à tolerância a estresse hídrico para o semiárido, no norte de Minas. O mel do cerrado é um material também que foi desenvolvido para aumentar um pouco a questão de resistência, principalmente à virose e bacteriose. Uma doença que não aqui em Santa Catarina, mas de São Paulo para cima, tem tirado o sono de muitos produtores, a questão da fusariose, né? Então, já existe uma tecnologia de muda enxertada com algumas espécies silvestres utilizadas como porta-enxerto. Então, tem experiência de sucesso a nível comercial com passiflora nítida, em parceria com a Copernova, passiflora lata com Copernova, o passiflora lata com o Pesagro, uma parceria no Rio de Janeiro, né? O Clinimar, Sérgio Sense, trabalho brilhante, viu, Clinimar, Sérgio, muito importante trabalho. Aqui com a UFERSA, né? O Eudes, né, Eudes? Parabéns, viu? Trabalho muito importante. E o produtor dessas regiões precisa de uma solução tecnológica, porque é uma doença, hora que 8, 9 meses, começa a colher, essa doença chega e arrebenta com o pomar. Então o cara fala assim, nunca mais eu planto maracujá na minha vida. É isso que acontece. E a ciência tem que buscar uma solução tecnológica para amenizar esse problema, né? A questão do pós-melhoramento, vou passar rapidamente, mas não adianta nada ter a cultivar e essa cultivar não chegar no produtor. Então, as ações de pós-melhoramento seria o quê? Validação dessas cultivares nas condições locais, ajuste do sistema de produção de semente e muda, faz o lançamento do produtor. Onde que eu consigo muda e semente? Se não tiver essa resposta, não lance o material. Tem que ter, né? O produtor vai perguntar. Questão de marketing, transferência, tecnologia, que tem que estar, com certeza, fazendo parte desse processo, né? Aqui o pós-melhoramento, ilustrando, são várias etapas para que a pesquisa ou a cultivar realmente chegue até o seu usuário, que é o produtor, né? Aqui envolve, então, essas avaliações em diferentes locais, dos materiais que são selecionados, em diferentes sistemas de produção, sequeiro, irrigado, estufa, na agricultura urbana, no sistema orgânico, tem que fazer essas validações, né? Licenciamento de viveiros credenciados para poder realmente essa semente chegar até o produtor. Então, alguns viveiros licenciados na Embrapa, né? Agro5, Flora Brasil, Viveiro Tropical. Aqui só para ilustrar a estrutura de produção de semente, né? Essa aqui é da Agro5, cada estufa dessa produz uma semente híbrida. Com certeza, não tem como avançar sem as parcerias público-privadas. Se a gente pensar que a gente vai fazer tudo sozinho, a gente não vai fazer nada, a gente vai ficar patinando no lugar. Então, a parceria é importante para a gente avançar em termos de elaboração, a montagem de jardim clonal, a parceria para a produção de semente muda. O pessoal pergunta, falou alguns cultivares, onde eu consigo semente muda? Então, a Embrapa tem uma chamada página de cultivares da Embrapa, tem várias culturas aqui, abóbora, açaí, algodão, batata doce, e uma delas é o maracujá, e aqui tem as cultivares que a Embrapa já registrou. Clica no ícone aqui, você tem informações das cultivares e onde conseguir, então, sementes e mudas de cada uma delas. Com certeza, avançar no desenvolvimento tecnológico, né? Novos produtos a partir da polpa, da semente, da casca. E aqui está uma chave do sucesso, né? Com certeza, aqui em Santa Catarina, a gente vê essa coisa acontecendo no dia a dia, que é a união da pesquisa com a transferência de tecnologia e com o setor produtivo. Essa é a chave do sucesso.
E por isso que vocês estão de parabéns aqui no Estado, né? Isso aqui funciona de uma maneira muito, muito forte, muito correta, né? Novos materiais, com certeza, tem que ter ação de marketing, divulgação, né? Para poder promover, igual o Luiz colocou, lá não conhece muito, em São Paulo não conhece muito bem o Pérola, então envolve também ações para divulgação desses novos materiais. Aqui as validações em diferentes locais, aqui são os pontos de validação dos materiais de maracujazeiro azedo. Tem algumas regiões, então, que estão repetindo o desempenho agronômico da região do Cerrado em outras regiões, né? No Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Aqui, Pérola, no caso, aqui são os pontos de validação desse maracujá em todo o Brasil. O mais importante, pessoal, desses pontos de validação é um trabalho, o que eu cito, o trabalho do Romeu, lá da Embrapa Acre, um trabalho brilhante. O que ele faz? Ele monta a unidade de validação, essa unidade ele tira dado para pesquisa, utiliza a unidade para montar uma unidade demonstrativa, faz a prospecção de demanda para pesquisa, faz uma retroalimentação. Então, o que é pesquisado é o que o setor produtivo demanda, né? E utiliza essas unidades para ações de pesquisa e para transferência de tecnologia. Então, isso é uma coisa importante, né? Você utiliza a unidade para gerar dados de pesquisa, transferência, prospectar demandas, é o que a gente está tentando fazer aqui no evento também, em parceria aí. A importância da tecnologia para os produtores é aquela questão, né? A tecnologia ela deve ser utilizada pelo pequeno, pelo médio, pelo grande, não tem que ter diferença, né? Então, pensando em alta produtividade no cultivo convencional, a gente pode chegar facilmente a 50 toneladas por hectare ano. Em sistema de cultivo protegido, a gente tem dados acima de 75 toneladas por hectare ano. E algumas cultivares adaptadas a algumas situações que eu mostrei hoje de manhã, né? É um produtor que não vai ter capacidade de input muito forte, então uma cultivar mais adaptada para as suas condições. Nesse caso aqui, uma central de reforma agrária plantando pérola do Cerrado, onde ele consegue produzir sem aplicar uma gota de veneno, né? Pelo fato da resistência desse material ser superior aos demais. Eu gosto muito de mostrar o perfil, né, dos pequenos produtores no Brasil. A gente tem um perfil tecnificado, de produtores tecnificados, com forte inserção no mercado. A gente tem um perfil também de agricultores integrados aos complexos agroindustriais, né, que têm uma boa remuneração, têm uma organização produtiva muito boa. Tem o tipicamente colonial, muito comum na região sul, em Minas, né, que é um produtor que planta na sua propriedade diferentes tipos de culturas. E, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem muito desse produtor que pega no cabo da enxada, fica ali de 8 da manhã até o sol se pôr, né, plantando um canteirinho de milho, outro de feijão. Não sei nem como que se sobrevive no campo, na verdade, a realidade é essa, né? Com pequena área, é busca de material com valor agregado alto, não é isso? A gente, com certeza, o maracujá é uma alternativa para fazer isso aqui, ó. Transformar esse produtor em algum desses três aqui. Aí sim, você vai ter qualidade, você vai gerar renda, né, você vai ter dignidade, e a gente tem que pensar nisso. Eu comentei, quando a gente pensa em cultivares mais produtivos e mais resistentes à praga e doença, a gente pensa em tecnologia para melhorar a qualidade de vida desses produtores, né? Ou melhorar ou transformar a vida desses produtores. Eu acho que não nem melhorar, é transformar, né? Antes de terminar, eu gostaria de agradecer todo mundo que trabalha com a gente. É impossível, né? É um grupo muito grande de pessoas, né? Mas é um agradecimento muito sincero a todos que colaboram com esses projetos, né? Que a gente tem em parceria com várias instituições. A gente tem a honra de ter a EPAGRE como parceira no projeto também, e várias outras instituições aqui presentes, né? E antes de terminar, eu queria mostrar para vocês um vídeo, 1 minuto e pouquinho, mostrando o que o maracujá pode fazer em termos de transformação de vida no campo. Esse vídeo fala um pouquinho sobre essa questão que eu coloquei no final aí, tá? Pequenos agricultores de Planaltina, em Goiás, estão ganhando um bom dinheiro com o cultivo do maracujá. Muitos deixaram de trabalhar como meeiros em outras propriedades para cuidar do próprio negócio.
O casal Zenite e Lucilene comemora a colheita dos frutos da própria terra. Estamos aqui bem, graças a Deus, só crescendo. 5 anos atrás, a situação era bem diferente. Eles trabalhavam como meeiros na fazenda de um grande produtor de soja, café e feijão do Distrito Federal. Lucilene explica como o esquema funcionava. O dono da fazenda entrava com recursos, né, com dinheiro, a terra, e a gente começou a entrar só com o trabalho, né? Aí depois a gente vendia os frutos e dividia, tirava a despesa e o restante a gente dividia os lucros, né? Ao meio. Ao meio, meio a meio, né? Meieira, meio a meio. Os produtores juntaram as economias e compraram este sítio de 4 hectares em Goiás, na divisa com o Distrito Federal, onde as terras eram mais baratas. Quando nós compramos, era 2.500 hectare. Cada um hectare era 2.500. Hoje está valendo o valor de 30 a 35 mil. Além de terra valorizada, os produtores têm hoje uma vida confortável. Casa de 4 quartos, carro novo na garagem, máquinas agrícolas que substituem o trabalho braçal. Tudo graças ao cultivo do maracujá. A propriedade tem 2.300 pés. No pico da safra, que vai de dezembro a abril, a colheita chega a 2,5 toneladas por semana. E o negócio não para de crescer. Esta área está sendo preparada para o plantio de mais maracujá. Está mais 1.000 pés de maracujá ali. 1.000 pés? 1.000 pés. Isso é mais ou menos 50% do que você já tem. É. Já tendo 2.000 aqui embaixo, né? Vai ficar com 3.000 e poucos pés. O cultivo da fruta é encontrado em cerca de 70 sítios da região e em pelo menos 10 os donos são ex-meeiros. 6 anos atrás, o Elton e Eva Rodrigues trabalhavam para um produtor de tomate e pimentão. O sonho que a gente tinha era de comprar, né, nossa terrinha, né, para a gente trabalhar para a gente mesmo, né. O sonho virou realidade. Há 4 anos, a família Rodrigues comprou esta propriedade de 1 hectare, onde tem 800 pés de maracujá. A planta é indicada para pequenas áreas como essa aqui. É uma cultura que rende muito em pequena área. Podemos chegar até 40 toneladas por hectare. E o mercado é bom? O mercado é ótimo, porque ele absorve todo o maracujá produzido. Na época de maior produção, os agricultores conseguem uma renda de R$ 800 por semana. Agora, os planos são dobrar a área de plantio até o fim do ano. O sonho da gente sempre foi esse, né? Ter uma casa própria, né? O lugar onde a gente pudesse morar, criar os nossos filhos, né? Plantar e ser feliz, com fé em Deus. A produção de maracujá de Planaltina é vendida pelos próprios agricultores nas feiras da região. Só para terminar, pessoal, eu falei um monte de coisa moderna, engenharia genética, né, melhoramento, mas o foco tem que ser o produtor. Nenhum artigo que você vai publicar é importante também, claro, mas eu acho que isso é uma coisa importante, nós da ciência, a gente está sempre pensando que o foco é o produtor. A gente mostrou aí esse vídeo, né? Mostrei de manhã também a Central de Reforma Agrária, que recebe esmola de governo. R$ 70 por mês é uma esmola. Então, acho que tem que mudar o conceito de como ajudar essas pessoas, né? Não é dando esmola, é dando dignidade. Muito obrigado.